Tem que falar tudo de novo. Que merda. Muito bom dia, muito boa tarde. Errou! Do NWA, Straight Outta Compton. Merda, eu parei pra respirar. Errou! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal Jukebox. Eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o álbum mais conhecido do NWA, Straight Outta Compton. Solta a vinheta nova! Só pra lembrar pra vocês, não tem mais vídeo de segunda, porque o vídeo de segunda foi transferido para o canal Riff com o Resenha Riff, que tem lá toda segunda-feira, quando tem, na verdade, porque eu tô demorando um pouquinho pra entregar, desculpa, Gustavo. Mas é bem legal, já falei sobre o álbum do Issues, falei mal e falei também mal do álbum do Strokes, que é bem ruim, inclusive. Não ouve, tá? Por favor, obrigado. O vídeo de quinta continua aqui no canal Jukebox com review, indicação, contra-indicação. Não é uma crítica, tá? Vocês, pessoas do comentário que vêm me xingar, não é uma crítica, é uma opinião. Eu posso ter a opinião que eu quiser, eu posso falar que é uma merda sem nem ter ouvido, é a minha opinião. Nós vamos falar agora sobre um álbum que eu diria pra você, pela primeira vez, pra você ouvir ele antes de você ver aqui o review. Se você quiser ouvir ele antes, dá um pause aqui, eu espero, tá? Já ouviu? Tá ouvindo? Porque esse álbum é cheio de minúcias, então eu diria pra você pegar, ouvir ele, abrir a letra dele, a tradução pra você entender tudo bonitinho e você voltar aqui e ouvir o review, porque eu vou te explicar várias coisas que talvez você não entenda e também botar algumas minúcias, algumas curiosidades. E aí depois que eu terminar, você ouve de novo o álbum, porque com certeza vai ser um outro álbum. Pra quem não sabe, NWA, a sigla, o nome do grupo significa Niggas with Attitude. Eu, inclusive, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu não poderia falar o nome do grupo tão abertamente assim, porque niggas é um xingamento, normalmente do branco opressor para com o negro, e só os negros usam entre si e só eles podem se chamar de nigga, o que na tradução seria crioulo. É feio, realmente. Em 1987, dois dos maiores rappers da história se juntaram para começar o projeto do NWA. Talvez você nunca tenha ouvido falar deles, mas muito provavelmente Dr. Dre e Ice Cube. Eles foram atrás de alguém que pudesse financiar eles e ajudar eles, junto com o DJ Ella, que já era amigo deles de outros projetos, de outros bailes que eles cantavam, eles tinham esse hábito. E aí eles conheceram o Sr. Eric Wright, mais conhecido como Eazy-E, que era um traficante muito rico da região. O Eric, junto com o MC Ren, um grande amigo dele, topou financiar esse projeto, mas ele não cantava. Até o dia em que Dr. Dre resolveu pilhá-lo para cantar e ele gravou uma das músicas mais clássicas do NWA, chamado Boys in the Hood, que ela não entrou no álbum, mas ela era um single, ela ficou conhecida na área. Cruising down the street in my 6'4". Cruising down the street in my 6'4". Essa parte ele começando a cantar. E aí, por causa dessa música, Eazy-E, que já era uma pessoa conhecida em Compton, um dos distritos mais perigosos dos Estados Unidos na época, ficou muito conhecido e virou a cara do grupo. Só que em 1988, depois de se juntarem com um produtor cuzão chamado Jerry Geller, que fez de tudo pra fuder com os caras, eles lançaram o álbum Straight Outta Compton. Esse álbum, na época, ele não tinha o nome do gênero, que surgiu, na verdade, com uma outra música do Ice-T, chamada Cop Killer, mas essa música era chamada de Hardcore Reality Rap, esse tipo de música, mas o que a gente conhece hoje como Gangsta Rap. Esse álbum fala da situação das pessoas, da realidade das pessoas no distrito de Compton, em que os policiais entravam lá, batiam, matavam, esquartejavam, estupravam e prendiam negros arbitrariamente pelo simples fato deles serem negros. Inclusive, um dos clássicos desse álbum foi escrito depois de os membros do grupo estarem na porta da gravadora e chegaram policiais tentando deter eles porque eles estavam numa área que seria costumeiramente de brancos. As melhores faixas do álbum são clássicos do rap, todo mundo que gosta de rap mesmo e que se diz grande fã de rap conhece essas músicas. Eu vou começar pela menos importante delas, que é Straight Outta Compton, a faixa título. O álbum começa com essa faixa título e ele já começa com um dos membros do grupo falando "You are now about to witness the strength of street knowledge", ou seja, você está prestes a presenciar a força do conhecimento de rua, que é a nossa famosa malandragem. Malandramente
E a faixa sucede com os 3 MCs do grupo falando sobre a realidade de Compton. É uma faixa muito forte. Ela é um dos clássicos da história do rap, com certeza. Toda playlist de rap tem que ter Straight Outta Compton. Nessa faixa Straight Outta Compton também tem uma frase muito pesada e muito merda do Eazy-E, em que ele fala: "So what about the bitch who got shot? Fuck her. You think I give a damn about a bitch? I ain't a sucker." Que é basicamente falando, foda-se se a mulher que tomou um tiro e tal, eu não ligo pras mulheres, eu não sou idiota. É um pensamento muito misógino, mas que infelizmente era presente naquela época e naquele contexto social e histórico. Outro clássico do disco é a minha faixa favorita do disco, chamada Gangsta Gangsta, que é uma faixa que é basicamente do Ice Cube, que o começo é de um repente que ele já tinha antes do NWA, que ele adaptou pra música, e no final você tem uma participação do Eazy-E com pérolas. E essa frase, inclusive, é o nome de um dos meus playlists, não do Spotify, porque eu achei o nome meio feio pra colocar no playlist do Spotify, do canal Jukebox, mas é uma playlist minha chamada Life Ain't Nothing But Bitches and Money, ou seja, a vida não é nada além de putas e dinheiro. Aí quando chega na parte do Eazy-E também tem uma pérola que ele chega e ele fala para as meninas: "Now the ladies, you know I'm talking to you." Aí as meninas num coro respondem: "We wanna fuck you, Eazy." Aí ele fala: "I wanna fuck you too." É palhaçada, os caras eles eram debochados porque é a juventude, sabe? Eles queriam mostrar essa jovialidade deles, esse sentimento de mudar as coisas, sabe? Sendo jovens. Gay! Beijo, amor. E é uma faixa em que o Ice Cube fala sobre um rolê que ele deu. Ele na primeira estrofe não, mas depois ele fala sobre um rolê que ele deu, que ele juntou todo mundo e aí todo mundo caiu na porrada com outra gangue inimiga, que era uma pessoa que ele não gostava. Aí depois eles foram atrás de uma mulher, a mulher não quis eles, aí eles mandaram ela tomar no cu. É meio pesado, assim, é meio muito misógino, mas sobre misoginia a gente vai falar depois. E então nós chegamos ao maior clássico da história da NWA, talvez o maior clássico da história do rap, que é a faixa Fuck the Police. Dessa faixa a gente tem que falar um pouquinho mais, porque ela tem muitos poréns e muitos OBS, muitas coisas. Vamos primeiro falar da letra. A letra começa como se fosse o julgamento dos negros, os negros estivessem julgando um policial. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. But won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. A letra fala basicamente sobre como é prazeroso e alegre e feliz matar policiais a sangue frio por conta da vingança pelo fato deles matarem negros, como que eu já falei anteriormente, lembra que eu falei? Volta, dá replay aí. Com ressalva para algumas partes da letra, como "A young nigga on the warpath and when I finish is gonna be a bloodbath of cops dying in LA." Ou seja, o Ice Cube está falando que ele é um jovem no campo de guerra e quando ele terminar o serviço dele, vai ser um banho de sangue de policiais em Los Angeles. Também tem a parte em que o Eazy-E fala que ele vai atirar num policial e ele vai sair dirigindo, rindo pra caralho porque ele matou um policial, e isso é muito prazeroso. Tem uma parte também em que o MC Ren mostra qual é o barulho da pistola dele, mas que esse barulho varia dependendo do calibre. O próprio título da música já é agressivo pra caralho, já é bem... Ele resume bem, assim, você não precisa nem ouvir a música, o nome da música já é "Foda-se a Polícia". Tá ótimo. Depois que o álbum foi lançado, o FBI foi atrás dos membros do NWA e os proibiram de reproduzir essa música. Todos os discos feitos a partir dessa decisão do FBI tiveram a faixa Fuck the Police riscada para que no vinil, assim que chegasse no comecinho, ela já passasse, já pulasse para a próxima e ninguém pudesse ouvir essa faixa. Mas vocês acham que os caras da NWA cumpriram essa ordem? O que vocês acham? Acho que isso aí não. Por isso, inclusive, eles foram detidos algumas vezes por tocarem essa música ao vivo e incitarem a violência contra os policiais presentes no local, falando e fazendo todos eles darem o dedo do meio e falarem "Fuck the Police". E assim que acabava o show, eles eram presos. Não muito sem argumento, assim, porque todos eles andavam armados. O Eazy, inclusive, tinha uma arma muito famosa que era a sniper dele, ele andava com uma sniper.
uma pessoa que não está numa guerra, que é um músico, precisa de um sniper que ele utilizava frequentemente. Essa música também foi um dos hinos dos LA Riots, a revolta em Los Angeles em 1992, depois da morte do taxista Rodney King, do espancamento, ele veio a morrer depois, mas do espancamento do taxista Rodney King, em que os policiais, ao serem julgados, foram todos absolvidos, mesmo tendo uma gravação em que mostrava a cara de todos eles espancando esse taxista. A pior faixa, na minha opinião, é A Bitch Is a Bitch, que na verdade é uma faixa extra que foi incluída depois na remasterização, e aí eu acho que a gente vale falar um pouquinho mais sobre a misoginia do grupo. Por mais que as pessoas falem, ah não, mas era o lugar ali, era a cultura local essa forma de misoginia, o NWA, ele ajudou muito a propagar isso pelos guetos dos Estados Unidos e depois disso houveram vários casos de violência contra a mulher, de estupro contra a mulher, incentivados muito por conta das letras e principalmente, olha o nome dessa música, A Bitch Is a Bitch, é tipo, uma puta é uma puta, é simplesmente isso para os caras do NWA, o que, sabe, para quem é fã ou para quem não é letrado ou para quem não teve educação ou qualquer coisa, isso mostra, se eles veem esses caras como ídolo, isso mostra que eles estão certos, eles estão propagando uma ideia. E isso é completamente errado. E curiosamente, essa música não foi proibida pelo governo americano. Prioridades, né, gente? Prioridades. Depois do Straight Outta Compton, o Ice Cube saiu do grupo porque o Jerry Geller não entregava o dinheiro dele, pegava todo o dinheiro dele, fez um contrato menor. Por mais que o Ice Cube seja considerado hoje em dia o maior storyteller da história do rap, ele saiu do grupo brigado com o Eazy-E e o Jerry Geller. E depois saiu o Dr. Dre, também brigado. E aí depois saíram todos, até que o Eazy-E descobriu que o Jerry Geller roubava dinheiro dele. E aí eles todos saíram. E no processo de tentativa de reativar o NWA sem o Jerry Geller, o Eazy-E morreu em 1994 devido à AIDS, porque ele abusava de sexo com prostitutas sem preservativos, e aí ele contraiu AIDS em um desses relacionamentos. A carreira paralela ao NWA, contemporânea ao NWA, do Ice Cube foi sensacional. Ele tem clássicos como Today Was a Good Day, Check Yourself. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home and my page is still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. E também a do Dr. Dre também é muito conhecida, que ele descobriu basicamente o Snoop Dogg e ele colocou o Snoop Dogg no primeiro álbum dele, que é The Chronic, que também é um clássico do rap e que ele exalta a vida, as crônicas de um gangsta. Que é muito bom, tem clássicos também como Nothing But a G-Thing, N outros clássicos da história do Dr. Dre depois, como The Next Episode, que é conhecida como Smoke weed every day. E ele também ajudou a fundar a Death Row, junto com o Suge Knight, que é um bandido escroto, filho da puta, e que descobriu vários outros rappers, como o tido como o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur. O Eazy-E também fez uma carreira solo breve, depois que ele saiu da NWA, e eles faziam músicas, o Eazy-E e a galera dele faziam músicas que são conhecidas como disses, que são eles falando mal de alguém, para o Dr. Dre. E o Dr. Dre respondia, e esses disses ficaram muito conhecidos por essa guerrinha fonográfica dos dois ex-amigos. Hey yo, doctor, here's another proper track and it's fat. Watch the sniper, time to pay the piper and let that real shit perform. E aí eles, como NWA, fizeram também um outro álbum, mas que também não fez muito sucesso, porque já não tinha mais o Ice Cube e tinha o Dr. Dre fazendo rap, o que não era muito comum no primeiro álbum, no Straight Outta Compton, porque o Dr. Dre era mais o produtor e DJ. E hoje em dia são todos os que estão vivos, são amiguinhos. O MC Ren não fez tanto sucesso, assim como o DJ Ella, mas eles hoje são amiguinhos e, como são amiguinhos, fizeram um filme chamado Straight Outta Compton, a história do NWA, que inclusive foi indicado como melhor roteiro original no Oscar desse ano.
Vale a pena você dar uma olhada, a caracterização dele está perfeita, inclusive quem faz o Ice Cube é o filho dele, que é absolutamente igual, é inacreditável, vale a pena você ver. E por hoje, e com o NWA, a gente fica por aqui. Se você gostou, dá um like, dá um favorito, se inscreve aqui no canal para ver outros vídeos que eu vou fazer agora nas próximas semanas, e no canal Riff também, se inscreve lá. E é isso, dá seu hate comment aqui se você não gosta do NWA, se você gosta, por favor, me defenda, eu quero fazer essa fanbase funcionar, galera. E aí, como é que vai? É isso, um beijo na bunda e o vídeo não é mais segunda, tchau.